Seja bem-vindo, irmão querido. Obrigado, Pitoli. Obrigado a todos que nos ouvem. Pinguim, Alex, a todos. Seja bem-vindo, Arthur. Arthur, o clima interfere no sistema vascular? Por que eu pergunto isso? A gente está numa fase de transição. Semana passada estava 35 graus. Essa semana, hoje, fez 16,7, a madrugada mais fria do ano até aqui. Então a gente sai de 35 de calor, já vai para 16 de frio. O sistema vascular, o quanto ele sofre com isso? Interfere sim, viu, Pitoli? O que acontece é o seguinte, a temperatura, quando ela é mais elevada, né? Nós estamos mais acostumados aqui em Bauru, você tem uma certa dilatação de toda a nossa circulação. Quando você dilata a circulação, você piora a parte das veias. O que a veia faz mesmo, Arthur? A veia ela traz o sangue de volta, então é contração da gravidade. Que é a subida. Subida. Então, se você, na subida, o santo não ajuda, se você não tem uma outra forma de melhorar a sua circulação e você está num lugar, num ambiente quente, de temperatura elevada, o que acontece? Essa dilatação vai provocar o inchaço, porque você aumenta, Pitoli, o espaço entre as células, né? À medida que você dilata, vamos colocar dessa forma, as células elas têm entre uma e outra um certo espaço, que é o chamado espaço intercelular. À medida que você abre esse espaço, o líquido extravasa. Então você facilita a formação de inchaço, de cansaço na perna, tá? Então, com relação ao calor, Pitoli, vem a piorar na parte das veias, na parte da circulação venosa do retorno do sangue. Agora, você muito bem mencionou sobre o frio. Está chegando e amanhã também parece que vai ser uma temperatura pela manhã bem mais amena, né? Sim. Alguma coisa 16 graus, Sim, né? mais ou menos o que foi hoje. Exato. Então, com essa discrepância, essa diferença grande de temperatura, o que acontece? Aí você começa a ter uma constrição da circulação. Vai melhorar, de certa forma, os sintomas da parte venosa. Mas aí, Pitoli, vem a outra parte, a circulação arterial. A circulação arterial não gosta dessa vasoconstrição. Porque para quem tem um problema, já você imagina, tem menos vasos arteriais, ou os vasos arteriais estão mais, nós chamamos estenosados, ou seja, estreitados, você vai ter menos sangue chegando aos pés, às mãos, em toda a circulação do corpo. Por exemplo, se você tem uma pessoa que quando anda alguma distância, Pitoli, 1, 2 quadras e começa a ter dor na perna, o que pode acontecer? À medida que tem frio, diminui aquele aporte sanguíneo na perna, mais rapidamente vai aparecer a dor ou esse incômodo à medida que a pessoa anda. Então, a circulação arterial, ela costuma a piorar no frio. Tanto é que em países frios, na Europa, né, na Ásia, dependendo de onde você estiver, certo? Você vai ter mais sintomas da parte arterial do que, às vezes, da parte venosa. E aqui, ao contrário, no Brasil, que é um país tropical, de temperatura mais elevadas, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente agora deve entrar numa fase de temperaturas mais amenas. A gente acaba ficando ali entre os 15, 16 de mínima, máximo de 30, se é que chega a 30, né? Já alguns dias a gente não chega a 30 graus. Né? Se a gente encontrar um meio termo aí, fica bom para todo mundo? Fica bom para todo mundo, Vitor, exatamente. Só que ao mesmo tempo pode mascarar sintomas, Arthur? A temperatura, Vitória, ela atua como um regulador, né? Se você tem muito calor, certo? Você pode mascarar, respondendo a sua pergunta, mascarar alguns sintomas da parte arterial. E o contrário também, certo? As pessoas que moram em países muito frios, não no sul do país mesmo, que as temperaturas são menores, por exemplo, a famosa cidade de São Joaquim. Sim, Santa Catarina. Santa Catarina, não está aí tão longe, certo? O que acontece? No frio, as pessoas lá vão ter menos sintomas da parte venosa. Consequentemente, você vai manifestar mais tarde aquela veia varicosa, então pode mascarar sim, de certa forma, se você tiver nesses extremos, né? Por isso, como você muito bem colocou, uma temperatura entre 18 e 25 graus é aquela que o corpo nosso, ele se adapta melhor. Responde melhor. E responde melhor, sem dúvida. Agora, e para quem vai encarar dias mais frios pela frente, já sabe que sofre com o problema arterial, com, né, a irrigação sanguínea chegando aos pontos mais periféricos do corpo, o famoso pé frio, né? Sim, o famoso pé frio, exatamente. O famoso pé frio, né? Qual a orientação para essas pessoas? Então,
Tem as Porque o que a pessoas gente que tem já pela frente é sabem. o frio, de fato. Né? Exato, o que as pessoas já sabem, Vitoli, por exemplo, já sabe que tem algum problema arterial, que tem lá uma doença arterial periférica obstrutiva crônica, que é o que nós chamamos, né, DAPC, né, DAOPC. Então, o que essa pessoa faz? Quando é um caso crônico, se ela já sabe, ela tem que se proteger usando meias mais quentes, certo? Evitar, por exemplo, muito contato próximo a uma geladeira, evitar contato, ficar muito tempo em ar-condicionado, em climatizações em que a temperatura fica muito baixa, porque é exatamente isso que acontece. Você vai ter essa constricção, esse fechamento, a mão vai ficar fria ou o pé pode ficar frio, certo? Você vai ter os pés mais gelados ou com dificuldade de esquentar. Então, aquela pessoa que vai dormir à noite e quer colocar um pouco o pé mais para baixo, porque aquilo faz com que o sangue chegue melhor, é uma atitude instintiva e correta, porque você colocando o pé mais para baixo, para quem já tem um problema mais agravado, né, da circulação, eles costumam fazer isso, certo? Ou se não, cobrir, né? Lógico, você vai usar um cobertor a mais, você vai usar uma meia mais Duas grossa. meias. Exato. Você vai tentar se proteger dessa forma. Por isso que tem a diferença, Pitoli, quando a gente fala, as pessoas que têm problema na parte venosa, certo? Geralmente nós pedimos para que eleve a perna, porque você vai desinchar, você vai acalmar aquela circulação e vai facilitar o retorno venoso famoso. Exatamente, vai ajudar o sangue a voltar. Vai ajudar o sangue a voltar. Contrariamente, a pessoa que tem o problema de circulação arterial, ela quer colocar o pé para baixo, porque o sangue, pela ação da gravidade novamente, ela vai ajudar o sangue a chegar mais lá embaixo. Só que a gente orienta, o médico geralmente orienta para que não deixe muito tempo a perna para baixo, porque se você deixar a perna para baixo, você vai piorar. Ou seja, você não melhora tanto a parte arterial e você pode causar um inchaço. Complicar a venosa. Complicar a venosa. Então é importante que a pessoa faça um check-up, procure, porque às vezes ela tem um probleminha ali que ainda não está se manifestando de forma muito grave, porque uma coisa importante, Pitoli, é que o problema arterial, ele pode chegar, às vezes, a gangrena e, infelizmente, até uma amputação de perna quando a pessoa não tem sangue chegando. Não tem sangue chegando. E uma coisa muito importante, Pitoli, que a gente tem que falar é hábito de vida, cigarro, certo? Que isso é muito importante. O tabagismo é extremamente prejudicial à parte, principalmente da circulação arterial. Vamos falar assim, o cigarro entope artérias. Agora, Arthur, então eu posso imaginar que aquele pé frio é um sintoma de problemas arteriais? Às vezes, é assim... Eu posso imaginar agora, se eu sofro com pé frio... Sim. Não, mas existem pessoas, Pitoli, que quando você vai examinar, certo? Seja no exame clínico, você coloca a mão no pé do paciente, você vê que ele tem os pulsos normais, mas ele reclama de pé frio. Então, uma coisa às vezes pode ser um pouco neurológico, ou pode ser da própria constituição da pessoa, e não uma doença. Então, ter pé frio não necessariamente significa que você tem problema de circulação arterial, certo? Mas dá uma olhadinha porque pode ter alguma coisa ali, algum estreitamento em alguma parte dessa circulação. Agora, se for aquele pé frio, azar no jogo, sorte no amor. Sim, sem dúvida. Boa. Bom, e mais informações você encontra no canal Vascular na Veia do meu querido amigo e irmão, Dr. Arthur Rocha Lima, no YouTube, também no Facebook ou ainda no Instagram. No Instagram, sucesso absoluto ali, o DR, né, de doutor, DR, o Arthur sem o H, vascular. DR, Arthur Vascular. No Instagram, sucesso com publicações bem interessantes para você sempre ter informação com relação ao sistema vascular. E aí fica a dica, né? Hoje trazida com relação ao clima, colocado aqui para você, ouvinte Jovem Pan. O Arthur te espera nas redes sociais. Dr. Arthur Rocha Lima, mais uma vez, obrigado, Arthur. Eu que agradeço aí, vamos esperar esse friozinho. Um bom final de semana a todos aí.